Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre histórias infantis no desenvolvimento da imaginação e do lúdico. E quando se trata então do processo de ensino-aprendizagem infantil, deve-se pensar em atividades que abranjam o desenvolvimento da criança, já que os resultados obtidos servirão de base para os anos escolares. E dessa forma, a fala, a escrita, a locomoção das crianças deve ser observada pelo professor sob um ponto de vista pedagógico na formação do seu aluno. Entende-se que a linguagem oral é uma remota figura de comunicação entre as pessoas. Portanto, o contar de histórias tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. O ato de contar uma história, além de ser uma atividade lúdica, amplia a imaginação, incentiva o gosto da criança pela leitura, ajuda na oralidade e contribui na formação de personalidade da criança, envolvendo o social e também o afetivo. O ver, sentir, ouvir são as primeiras sensações da memória da criança. Por isso, contar história é uma experiência de interação, onde os atores criam uma conexão entre a pessoa que conta e as pessoas que ouvem, ok? E a educação infantil é muito complexa, na verdade, pois necessita de um bom planejamento para o desenvolvimento aí de um trabalho eficiente, né, com as crianças. E esse trabalho vem para apresentar uma questão desafiadora e ao mesmo tempo encantadora, pois ser educador não consiste simplesmente em ensinar, vai muito além, é interagir com o aluno. Então, se vê necessário justificar a importância das brincadeiras no processo de ensino-aprendizagem da criança, e muitos autores aí trabalharam para elaborar, desenvolver aí um estudo, né, elucidando questões pertinentes ao uso do ato de brincar de forma evolutiva, investigativa e processual. As brincadeiras, ela tem aí um papel fundamental no trabalho pedagógico e psicopedagógico, e ela ajuda a entender aí o desenvolvimento da criança em relação à sua idade. Cada criança tem a sua especificidade no processo de aprendizagem, bem como a diferenciação aí no tempo e o formato dessa aquisição. Contudo, cabe ao educador então estabelecer parâmetros e meios para alcançar o sucesso de sua prática, levando sempre em consideração o estágio de que a criança se encontra. As brincadeiras, elas apresentam em seu contexto todas as características necessárias para o desenvolvimento do educando e do estudante, e de uma das formas de se quebrar barreiras é o ato então de contar histórias dentro do espaço educacional, com foco na formação dos futuros leitores. A história é uma arte de suma importância no cotidiano, e através dela conhece então fatos, né? Adquire-se experiências e cria-se hábitos de leitura. Pessoal, a prática da contação de histórias é muito envolvente e é de grande importância no processo do desenvolvimento da criança, auxilia na transformação, pois o público infantil, na atualidade, ele interage diretamente com a tecnologia, deixando de lado o ouvir, os livros, e estão sendo aí esquecidos, né? A tradicional leitura, né, oral, né, a tradição do oral, ela acaba sendo deixada de lado. A criança, ao ouvir uma história, muitas vezes ela se identifica com as personagens, sente-se amada, acolhida. A história é trabalhada de forma simples, onde a criança consegue unir a fantasia e a realidade de uma maneira muito especial. Contar histórias faz com que a criança entre no mundo do faz de conta, viajem no tempo, nos sonhos, contribuindo para que as informações sejam inseridas de forma simples e divertida. Escutar histórias é o início da aprendizagem para ser leitor e ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo. Ao contar histórias, também encontra a linguagem musical, outro ponto aí da ludicidade que contribui aí para o desenvolvimento infantil, o autoconhecimento e a interação da criança. Bom, a linguagem musical ou a própria música, né, ela tem sido sim facilitadora no desenvolvimento dos alunos. A música também oferece sensações como de bem-estar ao bebê
em sua vida uterina. Sabe-se aí que a comunicação é um dos elementos centrais no processo de desenvolvimento da fala da criança, e isto não é diferente aí no desenvolvimento musical, pois a criança ela constrói o seu gosto musical conforme ela é exposta ao som. Com toda essa informação musical, ela própria conseguirá construir vínculos afetivos com a música. A criança faz música brincando, e é assim que ela se relaciona com a descoberta do mundo, e de maneira informal do brincar que a criança se vê no meio musical. A cada gesto e movimentos corporais, ouve-se a música com prazer. É importante então brincar, dançar e cantar com as crianças, levando em conta suas necessidades de contato corporal e vínculos afetivos. Deve-se cuidar para que os jogos e brinquedos não estimulem a imitação gestual, mecânica e estereotipada, que muitas vezes se apresentam como modelo às crianças. Pessoal, lembre-se de nos seguir no Instagram para ficar então por dentro de todas as novidades. Nos veremos em breve. Até mais!